A Nocturnal lança o seu novo disco de estúdio chamado Cosmic Redemption, agora no próximo dia 4 de fevereiro. É o quarto disco de estúdio da banda e eu tive a oportunidade de escutar o disco e é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouco, depois da vinheta. Já sabe, né? Vai verificando aí a sua inscrição no canal, ativando as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. Já nos segue nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Segue a gente lá, beleza? Quem quiser e puder, por favor, contribua com o nosso trabalho via Pix, é um trabalho independente. E eu sei que você anda indo nas baladinhas, nas festinhas, nas bebedeiras da vida e sobra aquele trocadinho. Você acabou de ir na padaria comprar o seu pão e o seu queijinho para fazer um lanche de tarde. Sobrou R$2, manda aquele Pix para nós. Qualquer valor que você possa, seja ele R$100, aceito pra cacete, ou 30 centavos, também aceito pra cacete, fico feliz. Beleza? Sexta-feira vai pro ar a entrevista que eu gravei com o lendário vocalista Jeff Scott Soto. Tá imperdível, foi muito bacana, quase uma hora de bate-papo praticamente. E eu vou contar um bastidor aqui. Uma pena que depois que a entrevista terminou, eu encerrei a gravação no StreamYard, porque a gente ficou trocando ideia por mais uns 20 minutos, falando sobre futebol, mano. Imagina que da hora ter esse papo sobre o futebol brasileiro com o Jeff Scott Soto aqui no canal. Mas enfim, fica para uma próxima. Volta pro canal aqui, Jeff, para gravar mais. Fazendo aquele jabazinho, adquira o curso Comunidade MIC do nosso parceiro Marcelo Carvalho. Ele que é um dos grandes cantores que está aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que já tem uma vasta experiência com banda, já participou de programas de televisão e tem esse curso Comunidade MIC no qual ele dá várias dicas de ouro para você que quer melhorar sua performance vocal. Então, independente do seu nível, se você é iniciante, intermediário, avançado, adquira esse curso que com certeza ele vai te ajudar a melhorar a sua voz, a melhorar a sua performance. Tranquilo? Adquirindo pelo link que está aqui na descrição, você ajuda o Imagenscast e fica todo mundo feliz. Beleza? Sem mais delongas, vamos falar sobre Cosmic Redemption. Eu escutei o novo disco da Nocturnal, o Cosmic Redemption. A resenha do disco vai sair só semana que vem, porque eu quero escutar ele um pouquinho mais e digerir ele melhor e fazer uma resenha um pouquinho mais profunda. Aqui eu vou deixar de maneira bem resumida as primeiras impressões que eu tive com o disco. Esse é o primeiro disco da Nocturnal que conta com o Saulo Chacol no baixo, o Henrique Pucci na bateria e o Mike Orlando na guitarra. O Mike que está sendo já substituído pelo Léo Mancini na turnê que eles começam agora dia 27 com o Paul Diano. Assim, antes de começar as minhas primeiras impressões, os 3 primeiros discos da Nocturnal tem algo que eu curto. Por exemplo, o primeiro disco deles, que é o que eu mais gosto, tem músicas como Nocturnal Human Side, músicas como Sugar Pill, a própria No Turn At All, que eu gosto bastante. O segundo disco, Back to Fuck You Up, é o que eu menos curto deles, mas tem a música que eu considero a melhor música da Nocturnal, que é This Is Life. Eu acho maravilhosa, uma música acústica que tem uma vibe meio Alice in Chains, que eu acho muito boa. O disco Nine, eu acho que é um híbrido entre os dois primeiros. Tem algumas faixas que eu curto bastante. A faixa que abre o disco, que se chama Hey, eu acho muito boa. Também gosto bastante da faixa Mysterious. O Cosmic Redemption, já começando as minhas impressões, ele é um disco que soa bem coerente do começo ao fim. E por mais que mostre um Thiago Bianchi explorando várias técnicas vocais, e ele sempre fez isso na Nocturnal, nesse disco em especial eu notei ele cantando bastante como nos tempos do Karma. Vocês vão notar isso. E isso já na primeira faixa do disco, que é uma das melhores músicas que a Nocturnal já fez, cara. A faixa que abre esse disco é muito, muito boa. Eu tenho certeza que essa faixa vai entrar na briga pelo posto de melhor música da banda, mas eu não diria que é. Porque nesse mesmo disco tem uma música que eu gostei muito, que eu adorei, gostei mais do que essa primeira. Inclusive a faixa mais longa do disco, essa que eu gostei mais do que a primeira. As melhores músicas do disco, na minha opinião, não foram lançadas ainda, porque a Nocturnal já lançou 4 músicas desse disco, né? A Reset the Game, a Cosmic Redemption, a Scream for Me e o cover de O Tempo Não Para.
E falando um pouquinho musicalmente, sem entrar muito em detalhes, eu gostei de como os excessos da Noturno, que sempre foi uma banda de excessos, de exagero, estão presentes aqui, mas de maneira muito mais bem distribuída. Não é um disco que satura, que fica saturado de ouvir. Não é um disco que tem exagero como fórmula, como eu acho que é o Back to Fuck You Up. Embora os exageros, os excessos estejam lá. O virtuosismo do Orlando, por exemplo, é um negócio que salta aos ouvidos. É um dos destaques do disco. O virtuosismo de toda a banda é um destaque do disco, mas o que salta aos ouvidos de cara são os arranjos de guitarra do Mike Orlando, que, meu Deus, o cara toca demais, cara. A paletada alternada desse cara é absurda. Outro grande destaque desse disco é o som. É um disco que soa muito bem. Nisso, o Thiago Bianchi sempre foi uma grande referência, né? O disco que eu menos curto do Angra é o Aurora Consurgence, mas todo mundo fala que é o melhor som de disco do Angra. E é um baita som. O próprio Thiago, ele meio que se sente orgulhoso que o pessoal do Angra fala que foi o melhor som de guitarra que eles já tiraram no disco do Angra. Então o Thiago, ele sempre foi uma referência nesse aspecto. É um cara que conhece muito de som e sabe fazer um disco de heavy metal soar bem. E aqui, cara, o disco tem uma sonoridade muito poderosa. É um negócio que impacta, assim. Então, vale a pena escutar. Eu falei que eu ia dar só as minhas primeiras impressões, então não quero me prolongar bastante, mas, no geral, eu gostei do disco. Eu acho ele muito melhor do que o Back to Fuck You Up. Eu acho ele melhor do que o Nine. Eu acho que ele briga com o primeiro disco, assim. Tá entre esses dois discos o título de melhor disco da Nocturnal. Mas eu quero escutar mais e a resenha vai sair semana que vem. Se vocês quiserem ver falando com mais profundidade, mais detalhes a respeito do disco, semana que vem sai a resenha completa. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever aí no canal, ativar as notificações, deixa o seu like, que é muito importante. E se tudo der certo, o Thiago Bianchi vem participar de uma live segunda-feira para a gente falar sobre esse lançamento. Beleza? Nos siga nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, é muito importante. E não se esqueça que amanhã tem entrevista com o lendário vocalista Jeff Scott Soto. Tá imperdível. Não vai perder, hein? Até a próxima. Falou.